Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Meus queridos, eu quero agradecer a vida de vocês que estão nos ouvindo e nos dando seu like. Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência na sua vida este momento de fé, de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de Deus. Olha só que coisa fantástica, essa palavra, meus queridos, ela vem direto do trono de Deus para mim e para a sua vida, numa prática para sermos mais que vencedores. Porque ele diz assim, isso é o apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas, e ele diz assim: se reconstruo aquilo que foi destruído, eu reconheço o meu pecado. Qual é o seu pecado, meu querido? Qual é o seu pecado, minha querida? Qual é o pecado que você está cometendo reiteradas vezes? Todo dia repetindo aquele pecado. Às vezes nem é um pecado, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Mas às vezes é um pecado que você acha trivial, simples, como por exemplo negligenciar o sinal, o semáforo. Você todo dia sai o semáforo na porta da sua casa, você sai e quando você põe o carro na rua, você já está quase avançando o sinal. Às vezes o seu pecado é esse. E é uma coisa tão comum que todos da sua casa fazem, mas continua sendo pecado. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Márcia, por favor, faça a introdução. A palavra de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos do 18 ao 21, com o título: Se reconstruo, reconheço o meu pecado. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Se reconstruo aquilo que foi destruído, eu aceito e declaro que sou transgressor. Que coisa interessante, diferente e intrigante. No que diz respeito, essa carta, ela foi escrita em 49, tá? Depois de Cristo. Ela é um pouquinho depois da carta de Tiago, né? É no mesmo ano, são 49 as duas cartas, só que uma foi escrita no começo do ano e a outra no mais para o meio do ano. Essa é mais para o meio do ano. Então, meus queridos, é aquilo que nós reconstruímos. Quando reconstruímos, vamos entender isso aqui. Quando você vai numa lanchonete e você consome alguns produtos e você paga aqueles produtos que você consumiu, que é o correto, você está reconhecendo a dívida. Você reconheceu que estava devendo e pagou. Paulo está dizendo aqui que quando eu reconstruo, eu reconheço que eu destruí. Eu reconheço que eu sou o transgressor da lei. Eu reconheço que eu sou aquele que fiz uma coisa errada. Meus queridos jovens de todas as idades, o que nós estamos trazendo hoje aqui para você é para que você reflita no que você está fazendo, para que você reflita naquilo que você está no dia a dia. Vamos imaginar uma situação na faculdade. Você está na faculdade, você está no ensino médio, você está no ensino fundamental. Se você
responde o questionário que o professor fez na sala de aula, você está tomando uma atitude correta. Não que você esteja errado. A atitude é correta porque você não cometeu pecado. Porque se nós só reconstruímos quando nós quebramos, então nós nos fazemos transgressor. Mas quando eu ou você se irmana para ir pregar o ID de Jesus Cristo a toda criatura na face da terra, você diz que você é devedor a Jesus Cristo deste momento. Amém? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém? Amém. Olha só, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. O apóstolo Paulo, meus queridos, é aquele homem que, inclusive nós vamos lançar um livro, né, sobre a vida do apóstolo Paulo, que tem uma pegada diferente. O apóstolo Paulo é aquele homem que estava debaixo da lei, cumprindo rigorosamente todos os trâmites da lei, porque ele era fariseu. Então, quando Paulo diz isso aqui, é fantástico, porque é o início da carreira de Paulo e ele já está reconhecendo, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, aquilo que ele iria viver em Cristo Jesus. Amém, Márcia? Amém. Já estou crucificado com Cristo. Amém? Amém. Olha só, ele reconhece que está crucificado com Cristo. Por que ele está crucificado com Cristo? Porque a palavra de Deus diz que para nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Paulo disse isso, e Paulo disse isso no começo da sua vida cristã. Aqui é 49, ele se converteu ali pelo ano de 34 depois de Cristo. Então, meus queridos, esse homem, ele reconheceu que se ele reconstrói aquilo que foi destruído, ele assume a culpa. E nós temos que fazer uma coisa muito simples, meus queridos. O que é simples, apóstolo, para nós fazermos no dia que se chama hoje? É você tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Tem um hino antigo que diz assim: seguirei adiante de ti e despedaçarei as trancas de ferro. Eu não canto bem não, mas ele diz isso. Então seguiremos, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Olha que coisa fantástica. Paulo dizendo aqui, afirmando que não mais ele vive, Paulo. Por quê? Porque Paulo se sujeitou à vontade de Deus Pai na vida dele. Então Cristo é quem vive em Paulo. E você pode declarar essa palavra hoje, meu querido e minha querida irmã. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Vive através da sua vida. Você é Jesus na rua. Então Jesus vive através da sua vida nas ruas da sua casa, do seu trabalho, da cidade que você mora. Amém? Amém. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Amém? Amém. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé. Olha de novo nós falando aqui sobre fé.
Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É pela fé. Nós vamos ver na galeria da fé, meus queridos, lá em Hebreus 11, versículo do 1 ao 6, nós vamos ver vários homens de fé que viveram ali. Na realidade, a galeria da fé é o capítulo 11 todo inteiro. Então você pode viver pela fé, meu querido. Você pode demonstrar a sua fé através da sua vida, através da pegada de esperança, da pegada de viver uma vida cristã equilibrada na fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. O qual me amou antes que eu prestasse para alguma coisa. Meu querido, minha querida irmã, é do jeito que você está. Em pecado, às vezes em prostituição, em bebedice. Do jeito que você estiver, Ele lhe amou. Do jeito que você está. Não precisa você melhorar para vir para Jesus Cristo. É o contrário, você vem para Jesus Cristo e melhora, e é restaurado, é curado, é libertado, é enaltecido, é restaurado em Cristo Jesus. Márcia, faça a leitura dos versículos e deixe o último para que a gente medite nele em separado. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. O apóstolo Paulo, ele quando escreve esta carta aos Gálatas, ele está como que de joelhos. Isto é uma oração. O capítulo 2 de Gálatas é uma oração de Paulo, para que a gente possa entender, compreender, e isso são para novos convertidos e são convertidos fora de Jerusalém. Isso aqui é o povo que são dos confins da terra. É preciso, meus queridos, que nós tomemos esta oportunidade para fazermos exatamente aquilo que Deus tem declarado para fazermos em Cristo Jesus, porque Cristo vive em nós. A esperança da glória é o quê? É Cristo vivendo dentro de mim e de você, no momento em que fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é o que estava oculto dos tempos e das gerações. As pessoas não entendiam que Deus estava restaurando a sua vida e a minha vida através do Filho dele. As pessoas não conseguiram compreender que Deus, através de Jesus Cristo, não só nos dá uma oportunidade, Ele nos dá a vida eterna. E o apóstolo Paulo reconheceu isso e diz que a vida que vivo hoje, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Meus amados, você que está hoje vivendo uma situação adversa, você jovem que está vivendo uma tentação, a jovem que está começando numa escola nova, que está começando um momento de vida novo no trabalho, e aparece aquela pessoa que era tudo
que você imaginava que você iria receber como esposo, ou você, querido, como recebendo essa moça como esposa. Tenha cautela, tenha cautela. Coloque a sua fé, a sua esperança em Cristo, que Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar a oportunidade que você tem de fazer tudo segundo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Jovem, você é forte. Use essa força para você se guardar, não se deixar levar pela promiscuidade. Vocês meninas usando roupa curta, vocês jovens usando roupas que incitam, vocês homens não usem essa moda que está aí, na moda hoje, o homem com a calça acolchada que parece que é 2 números menor do que o número dele, ele entra sem respirar, quando solta a respiração a calça enche que chega, fica... Não faça isso, não faça isso. Nós somos o sal da terra, você é luz do mundo. Se o sal deixar de salgar, não presta para nada, meu querido e minha querida irmã. Se a luz não tiver força para iluminar, para que ela vai servir? Para que ela vai servir? Uma luz apagada serve para quê? Não deixe apagar a luz que está dentro de você. Não deixe que o seu sabor, o sal que você é, temperança na terra, se acabe. E você não deixa acontecer isso como? Você não deixa acontecer isso quando você se volta para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a diferença, meus queridos. Não é aquilo que nós falamos de forma equivocada, é o que nós proclamamos para que seja feito da forma correta. Muitas vezes, por vezes, nós temos tido oportunidade, meus queridos, de fazer aquilo que é correto, mas não fazemos por quê? Porque hoje tem uma palavra que, essa palavra é do meu tempo, de 1900 e bolinha, careta. Está voltando as palavras estranhas. Ah, você é careta, você não faz tal, não sei o quê. Hoje eu vi umas expressões que são medonhas. A pessoa chegou para mim, e aí, apóstolo, sextou? Eu olhei para ele e disse, sextou? O que é isso? Ah, porque chegou sexta-feira, tal, assim. Aí eu disse, e se for no dia de hoje? Ele diz, hoje é sábado. Ah, quer dizer então que agora a gíria é essa, é sextou e sábado e tal, não sei o quê. Domingou, né? Ah, tá certo, que bom, que coisa maravilhosa que vocês estão criando esses negócios diferentes. Só que isso não leva a lugar nenhum, meus queridos. Jesus Cristo continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Amém, Márcia? Amém. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Amém. Eu quero que você reparta ele em 2 partes. Não aniquilo a graça de Deus. Amém? Amém. Meus queridos, nós não devemos, o apóstolo Paulo ele diz para os Gálatas, não aniquilem a graça de Deus. O que significa isso na prática? Não aniquilar é não acabar a graça de Deus. Apóstolo, tem como acabar a graça de Deus? Em Deus não, em mim tem. Em mim eu posso deixar aniquilar a graça de Deus na minha vida. E é isso que o apóstolo Paulo está convocando você para não aniquilar a graça de Deus. Que agora pode ler a segunda parte, Márcia. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Amém. Olha só, se aniquila a graça da lei,
o que acontece é que Jesus Cristo morreu em vão. E ele morreu por um objetivo e um propósito, e nós recebemos desse propósito, desse objetivo de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Meus queridos, nós temos a oportunidade de fazer as coisas que Jesus Cristo fez. Você é Jesus na rua. Jovem, você tem força, você tem vigor, você é Jesus na rua. E eu quero trazer agora para você a oportunidade de você se converter a Jesus Cristo. Você que ainda não conhece Jesus Cristo, conheça Jesus Cristo e ande com Ele na rua da sua casa, ande com Ele dentro da sua casa, ande com Ele na escola, ande com Ele no ensino médio, ande com Ele na faculdade, ande com Ele no seu trabalho. Seja Jesus na rua. Amém, Márcia? Amém. Faça a leitura do versículo de meditação e depois do último versículo, mas você me dá um tempinho para mim meditar no versículo de meditação. Tá bom. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Amém? Amém. Olha só, se nós somos achados em Cristo pecadores, aí ele pergunta, seria Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Hoje, nós somos aqueles a quem Deus libertou. Verdadeiramente, nós somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, porque Cristo nos resgatou. Nos resgatou de um tremendal de lama, de um lamaçal, para o reino do Filho do seu amor. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós temos em Cristo Jesus. Márcia, agora eu quero que você faça a leitura do último versículo. Eu vou fazer uma oração na sequência e você lê o último versículo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua oportunidade em nossas vidas. Oportunidade de nos convertermos a Jesus Cristo, de fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, naquela palavra maravilhosa que o Senhor nos dá a cada dia para que nós sejamos salvos. Jovens, convertam-se a Jesus Cristo, voltem-se para Ele confiadamente diante do trono da graça, para que vocês possam receber em tempo oportuno a palavra de reconciliação, segundo está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 e 21, que é como se Jesus Cristo clamasse, Deus clamasse através da sua vida. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Aleluia!